Mais uma vez eu os saúdo com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Queria convidar você a abrir a tua Bíblia comigo no livro de Oséias. Oséias, capítulo de número 6. Oséias, capítulo 6. Semana agora a gente andou mexendo em algumas coisas aqui na igreja. Os irmãos devem ter reparado lá que a gente escureceu todos os vidros ali. E tem irmãos me perguntando: pastor, por que você escureceu? Era tão bonito lá de fora. É porque estava queimando as cadeiras, tá? Então o sol estava batendo aqui dentro e queimando todas as cadeiras da gente aí. E estava descolorindo o símbolo e esticando demais o couro. E a gente acabou tendo que colocar esse recurso, tá? Nós vamos agora pintar a igreja pelo lado de fora, assim que Deus permitir, e nós vamos começar a mexer também lá nas crianças. É um projeto que a gente tem no coração, de colocar o telão lá e a gente dar um pouquinho mais de qualidade para as nossas crianças. E o próximo passo aqui em cima é a gente arrumar a máquina do ar-condicionado. E a gente vai arrumar, tá, irmãos? Então a gente devagarzinho vai caminhando e o Senhor vai nos dando condições, vai nos dando estratégia, e a gente vai cuidando e zelando da casa do Senhor, amém? E está bonita, né, irmãos? A igreja está bonita, está ficando cada vez mais bonita, principalmente com a sua presença aqui, tá bom? É bom tê-los aqui. Meus irmãos, livro de Oséias, a semana passada, eu dei um estudo na rádio, a semana inteira, de segunda a quinta-feira, e na sexta-feira eu fiz um resumo sobre o livro de Oséias. Eu andei estudando esse livro e eu vi muitas coisas aqui que a gente precisa aprender com esse profeta, tá? E quando a gente fala desse profeta, a gente tem que dar um pouquinho de atenção para ele, porque é um profeta que Deus usou de uma forma inusitada, de uma forma inédita. Há um versículo nesse livro onde o Senhor diz no capítulo 13, versículo 5, não é o que eu vou ler, o Senhor falando que nós o conhecemos numa terra muito seca, no deserto. E eu fui estudar o livro de Oséias justamente por esse versículo. A irmã Vânia me mandou um hino, me mandou uma mensagem, ela estava em oração e ela falou: pastor, Deus mandou eu enviar este hino para você estar escutando, porque Deus quer falar com o Senhor. E ela me mandou um hino falando de deserto e as coisas que Deus realiza no deserto. Depois, passado mais 2 dias, a irmã Patrícia também me mandou um hino e falou assim: pastor, eu estava aqui orando e o Senhor mandou enviar esse hino para você. E eu fui escutar a letra do hino, falava de deserto. Hoje a irmã Helenice me mandou um hino, a irmã Franciele me mandou um hino, e ambos hinos, pastor, escuta aí, porque Deus tem falado comigo. E ambas as irmãs mandaram hinos falando de deserto. E eu estudei a semana inteira passada acerca deste profeta, deste versículo e acerca do deserto. E uma coisa que eu aprendi antes de eu entrar na Bíblia é que a gente tem um bordão, e os pentecostais principalmente aderiram a esse bordão, que a gente não faz casa para morar no deserto. A gente acaba dizendo que deserto é passageiro. Mas eu fui ler com um pouquinho mais de perspicácia e eu cheguei a uma conclusão, que deserto tem 2 coisas que a gente deve guardar dele. É o lugar que Deus mais se apresenta. Não é lugar para se fazer casa, mas serviu de cemitério para muita gente. Então, fica aqui um adendo. Os lugares que Deus mais se manifestou foi no deserto. Então eu quero que você entenda comigo o que o profeta está nos trazendo. Não vou pregar o capítulo 13, pretendo chegar até lá, mas o capítulo 6 e verso 1, olha o que está dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará.
Foi Ele quem fez a ferida, e Ele também nos ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e então viveremos diante dEle. Diga assim: viveremos diante dEle. Versículo 3, e eu encerro aqui. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Fecha os teus olhos. Os irmãos estejam em oração aí. Tem uma turma reunida lá em São Paulo, tá? Que está nesse momento, aqui pela live. Eles estão reunidos e ouvindo o nosso culto, participando do nosso culto. E eu peço a Deus que Deus una, né, em espírito, essa conexão para que Deus possa estar falando com eles lá também. Amém? Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, como homem, Pai, eu só posso levar essa mensagem até o ouvido dos seus filhos. Agora, levado o ouvido ao coração é com o Senhor. Então, Deus, fala, Senhor amado, com a tua igreja, com a tua noiva, pois eu reconheço, Senhor, as minhas limitações de homem. Eu reconheço, Senhor amado, que de mim eu não tenho nada, mas eu sei que nas tuas mãos tem palavra de vida eterna, Pai. Eu reconheço ainda, Senhor, que a mensagem é muito maior do que o mensageiro. Reconheço que não há pregador bom se o Senhor não usá-lo. E reconheço ainda, Pai, que não há mensagem boa se o Senhor não der. Então, Deus, eu te peço, fala conosco, Senhor, nos ensina acerca da tua palavra, pois a tua palavra é a única condição que temos para não pecar contra ti, Pai. Para entender a tua mente, para entender os seus planos, para entender acerca daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Esse é o meu pedido, essa é a minha oração, e quem crê comigo diga amém. Meus irmãos, o livro de Oséias, pode se assentar. Quando eu digo que é um livro inusitado, é porque de fato é. Deus sinalizou esse texto ao meu coração, porque se você estudar a vida de um profeta, você vai ver que um profeta começa a ser profeta a partir do momento que ele se dispõe a ser consagrado ao Senhor. Era uma eleição, era uma escolha. Entenda que um profeta, ele tinha que ter algumas privações relacionadas a homens normais. Ele tinha que ser um nazireu. Nazireu, para quem não sabe, era um homem consagrado para o serviço do Senhor. Ele não podia passar navalha no seu cabelo, ele não podia se relacionar com mulher, ele não podia tocar em cadáveres, ele não podia comer comida sufocada ou comida oferecida a outros deuses. Profeta, então, a maioria deles, se você ler a história, os 17 profetas que Deus levantou, seja no reino do norte ou no reino do sul, você vai entender que todos os profetas eram solitários. A minoria era casado, porque eles não corriam o risco de ter uma esposa que não entendesse o seu ministério. Então eram profetas que ora estava aqui, Deus enviava para lá e ele ia para lá profetizar. Eram homens perseguidos, eram homens que viviam sem luxo, eram homens que viviam do favor das tribos, as tribos que sustentavam esses homens, principalmente a tribo de Judá. Então a gente vai entendendo que ser profeta não era uma coisa lógica, não era algo atraente naquela época. Agora, quando eu começo lendo o livro de Oséias, que é contemporâneo de Amós, de Obadias, eu começo entendendo que o Senhor mudou todos os paradigmas. Deus mudou o protocolo, porque quando o Senhor chama alguém, o Senhor o consagrava e o separava. Agora imagina Deus olhar para um profeta e dizer para ele: Oséias, levante-se, vá na casa das prostituições. O que, Senhor? Vai na casa das prostituições. Lá tem uma mulher filha de Diblaim, e eu quero que você tome aquela mulher por sua esposa. Veja que Deus, com todo carinho e respeito, entre aspas aqui, ele já chega chutando balde quando ele chama Oséias. Ele fala: se casa, e não é um casamento trivial. Ele está dizendo: se casa com uma prostituta, com uma mulher que vende o seu corpo para outros homens, e que os seus clientes são amantes. Vai lá e por tal preço compra ela e traga ela para a tua casa.
coloca nela o teu sobrenome, dê a ela filhos, respeito, prestígio. E Oséias então, ele obedecendo ao Senhor, se casa com Gomer, filha de Diblaim. Era filha da que mandava naquela casa. Imagina você que quando ele se casa, logo de cara, o Senhor dá 3 filhos para Oséias. Quantos? 3 filhos: Loami, Loruama e Jezreel. Irmãos, essa mulher, passado então algum tempo, ela já não é mais aquela prostituta. De prostituta ela se torna mulher de família, dona de um lar. Ela ganha prestígio, ela ganha respeito. Ela agora é conhecida em Israel como a mulher do profeta Oséias. Imagina que essa mulher agora tem filhos. O lar que ela, ou uma mulher tanto sonhou, agora está ali constituído. E a Bíblia vai dizer que Deus não explicou nada até esse momento para Oséias, e Oséias sequer não deu um motivo para se afastar do que Deus está ordenando. E o pior de tudo é que ele teve que passar por cima do seu próprio preconceito. Ele teve que passar por cima dos seus princípios. Ele teve que obedecer a Deus e não olhar para mais nada. E a Bíblia vai dizendo que os anos vão se passando, e agora Gomer começa a sentir saudade dos seus amantes. Ela começa a sentir saudade dos abraços dos homens a que ela se deitava antes de ser casada. Então ela começa a enganar o profeta, e ela começa a voltar para a casa das prostituições. A Bíblia diz que ela vai gerando ali uma dívida, e essa dívida vai se tornando impagável, e ela tem que se vender para pagar essa dívida, e isso tende só a crescer. Até que então Oséias fica sabendo, ela toma uma decisão de abandonar a sua casa, de abandonar o sobrenome, de abandonar os filhos, de abandonar o prestígio, de abandonar tudo aquilo que Oséias deu a ela. E ela volta então para a casa de Diblaim, e ela se coloca à venda. E quando ela está à venda, o Senhor visita Oséias. E o Senhor, pulando do capítulo 1 para o capítulo 2, 3, 4, é a recompra dessa mulher. O Senhor vai dizer: Oséias, levanta-se, volta naquela casa, compra aquela mulher que hoje é mulher do seu amigo. Olha como é que Deus está falando com ele. E por 15 peças de prata compra ela. É o que ela está devendo lá. Pega ela e traga para a tua casa e ama ela. Não questiona ela, ama ela. Traga ela de volta para a tua casa, para os braços dos seus filhos. Que ela tenha novamente respeito da sociedade, e que você faça isso. E Oséias, obedecendo a voz do Senhor. Irmão, se já é difícil se casar com uma mulher assim, imagina ela traindo, e agora ele tem que passar por cima de tudo isso, voltar lá. Eu imagino que ele tinha todas as prerrogativas para se tornar alguém que fosse motivo de chacota. Imagina a parte vexatória de Oséias, ele tendo que deixar de lado, e ele indo na casa de prostituição. Eu conjecturo isso de vez em quando. Imagina ele sentado, e quando ela entra, porque era assim que acontecia nessas casas, as mulheres iam passando e os clientes sentados. Quando a mulher era atrativa, dizia: eu quero ela, e comprava a mulher e levava ela para um programa. Imagina ele sentado esperando a sua esposa entrar, e quando entra Gomer, ele olha para o camarada, que era um tal de leiloeiro, e diz: olha, quanto que é? É 15 moedas de prata, eu quero pagar o preço por ela, e agora ela vai ser propriedade minha, porque quem paga exerce o poder. E agora Oséias está voltando para casa e não está entendendo ainda o que está acontecendo, e Deus não vai explicar para Oséias: Oséias, a partir de agora, Oséias, tu vai pregar o que você vive. E eu estou fazendo você sentir na pele o que eu senti. Eu amei Israel e Efraim e Judá. Eu coloquei o meu nome sobre Jerusalém. Eu livrei vocês de todos os seus inimigos. Eu dei pão,
eu dei vestes, eu trouxe prosperidade sobre os seus filhos e saúde, e eu alarguei as suas tendas. Porém, Israel virou as costas para mim e foi se deleitar com outros deuses, com Baal Peor. Estão sacrificando os seus filhos, estão adorando, e o Senhor chama isso de adultério espiritual. E o Senhor está dizendo: mas Oséias, eu sei que você tinha todas as prerrogativas para dizer: eu nunca mais quero ver ela. Mas o que é que eu te disse? Volta lá, ama e compra ela por tal preço. Sabe o que Deus está dizendo através dessa palavra? Deus está dizendo assim que Deus poderia olhar para Israel e dizer: nunca mais eu quero vocês como meu povo. Nunca mais eu quero que vocês me sirvam. Mas o Senhor voltou lá na casa das prostituições e por tal preço ele resolveu comprar novamente. Qual é o preço? Não é 15 peças de prata. Pedro, escrevendo a sua epístola, ele vai dizer: e então fomos comprados. Não fomos comprados por ouro, nem por prata e nem por pedras preciosas de reis, mas fomos comprados por preço de sangue de um inocente. Fomos comprados na cruz do Calvário. Então imagina que Deus está olhando para Oséias e mostrando para Oséias o que ele sente. E agora, imagina você que trazendo esta mulher para dentro de casa, ela agora tem que ser fiel, porque é a segunda oportunidade que ela está tendo. Mas não, ela continua sendo infiel. Ela continua flertando com seus amantes. Mesmo sendo comprada, ela continua fazendo o que há de errado. Então o Senhor começa a usar umas figuras de linguagens no capítulo 7 para mostrar para Israel o que eles estavam cometendo. E eu quero aqui, irmãos, neste momento, falar para vocês. Abra a tua Bíblia comigo, eu quero mostrar para vocês aí. Abre comigo no livro de Oséias, volta um pouquinho no capítulo de número 7. Você que tem Bíblia, marca aí, capítulo de número 7 e versículo de número 4. Olha do que Deus vai chamar aquele povo. Poxa, agora vocês têm que ser fiel, e não foram fiéis. Versículo 4, o Senhor vai dizer assim: e todos eles são adúlteros. Eles são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de atear fogo desde que amassou a massa até que ela seja levedada. Vamos devagarzinho. Primeira figura de linguagem. O Senhor está dizendo: vocês são como forno aceso pelo padeiro, que cessa de mexer nas brasas depois que amassou a massa. Irmãos, o padeiro, ele tem que acender o forno. E quando o forno é a lenha, ele não pode acender o forno e correr com o pão e colocar o pão lá, porque senão o pão fica encruado. Ele assa por fora e fica cru por dentro. O que o padeiro tem que fazer? O padeiro tem que esperar as brasas acontecer, tem que o fogo virar braseiro. Diga para alguém: o fogo virar braseiro. E quando se torna braseiro, de vez em quando o padeiro tem que pegar uma lenha e ir lá e colocar para o fogo não se apagar. Aí Oséias vem pregando assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias está dizendo assim: porque o mistério do evangelho não é acender o forno, é manter ele aceso. E tem muita gente que é um forno aceso. Por quê? Porque no começo é aquele fogaréu. Ele pula para cima, ele canta, ele profetiza. Ele está na prova, mas está na igreja, ele adora, ele consagra, ele jejua, ele evangeliza em casa, no trabalho, no hospital. Ele não vê a hora do culto para correr para o culto, ele larga o trabalho, porque o fogo está aceso, mas o fogo vai se apagando. Porque o padeiro não pode colocar a massa na mesma hora ou no mesmo instante. Ele tem que esperar o fogo virar brasa, ele tem que esperar o fogo abaixar. E o Senhor está dizendo aqui: vocês são empolgados. No começo vocês vêm todo aceso, mas vocês se apagam.
porque não coloca brasas. Conheçamos e prossigamos. Olha o que o Deus está dizendo na boca de Oséias. O mistério não é me conhecer, o negócio é prosseguir em me conhecer. E Oséias já tinha um grau de conhecimento perante as coisas de Deus, que ele está dizendo assim: vocês estão dizendo que o diabo é quem está nos tentando, que o diabo está nos assombrando, mas não é, vocês não conhecem a Deus. Foi o Senhor quem fez a ferida, e no seu tempo vai ser Ele quem vai curar a nossa ferida. Oséias está explicando, de vez em quando Deus tem que nos ferir. Por quê? Porque a nossa tendência é ir se apagando. Aí a gente tem que colocar sempre brasa. Olha o texto: e a chama arderá continuamente. Olha para alguém e fala: porque o mistério não é chegar, o difícil não é chegar, o difícil é se manter. Eu quero o batismo com o Espírito Santo, ele batizou. O duro é você manter essa chama acesa, porque para manter as brasas acesas, eu tenho que estar sempre colocando brasas. Pastor, eu vou orar, você está colocando brasa. Você está jejuando, você está colocando brasa. Você está tirando um tempo para ler a palavra de Deus, você está colocando brasa. Você é fiel a Deus na sua integridade, você está colocando brasas. Olha para alguém e fala: coloca brasa. Não seja um forno aceso pelo padeiro, que começa de um jeito e termina de outro, porque um bom começo não é a garantia de um bom final. A segunda figura de linguagem está emendada no texto. Abre comigo Oséias 7 aí, por gentileza. Eu li o versículo 4, eu quero que vocês leiam comigo o versículo 8. Olha as consequências desse povo em virar as costas para Deus. Capítulo 4 e versículo 8. Desculpa, capítulo 7, versículo 8. Olha o que está dizendo aqui: Efraim com os povos se mistura, pois Efraim é um bolo que não foi virado. Na tradução original, Efraim é um pão encruado. O que é um pão encruado? O forno está muito quente, coloca o pão, ele assa por fora e fica cru por dentro. Isso nos remete a duas coisas. Primeiro, duplicidade. É viver uma vida ambígua. Por fora parece que está bom, parece que está pronto, por dentro está cru. E o que o Senhor está dizendo para esse povo é: não adianta vocês terem uma aparência de que me serve. Efraim está que nem um bolo que não foi virado, só assou de um lado, o outro lado não está assado, está cru. O outro significado é imaturidade. Tem muita gente crua dentro da obra de Deus. Qualquer coisinha eu vou desviar. Ah não, eu vou parar, o fogo apagou. Ah não, amanhã, não, eu não quero mais saber de igreja. A gente apaga muito fácil. A gente é muito imaturo, muito neófito. Qualquer coisinha nos tira da presença de Deus. Oséias está dizendo: vinde e tornemos. Ele não está dizendo vinde apenas, ele está dizendo tornemos, porque só pode retornar aquele que já esteve lá um dia. É diferente madeira de brasa, porque madeira, quando ela vai para o fogo, ela tem que se queimar. Brasa não. Brasa, ela é um carvão, um tição que foi tirada do fogo, ela já passou pelo fogo, ela é mais fácil de acender do que qualquer outra madeira. O Senhor está dizendo: vinde e tornemos, voltemos para o Senhor. O que Ele está pregando para esse povo é: você já esteve no altar de Deus, você já sentiu a brasa acesa no teu coração. E tem muita gente aqui nos ouvindo. Eu sei que a mensagem hoje não é talvez o que você queria ouvir, mas eu tenho certeza que é o que Deus quis falar. Deus está dizendo: não seja um forno aceso que chega parecendo uma Ferrari com 900 cavalos, mas o tempo vai passando, as tribulações chegam, você vira um Fiat 147, na primeira subida você fica,
Um pão encruado, está cru por dentro, neófito. Qualquer coisinha vou sair da igreja, qualquer coisinha vou parar. Aí eu entendi o porquê que Deus está dizendo: eu fiz a ferida. Eu estou entendendo por que Oséias disse: eu conheci Deus no deserto, numa terra muito seca. Porque eu vou perguntar para vocês aqui: o que gera mais fé? O desempregado ou o que trabalha numa multinacional? Alguém vai dizer o que está na multinacional. O que gera mais fé no nosso coração? O desempregado que está vindo no culto terça, quinta, domingo, escola dominical, ele ora, ele consagra, de vez em quando ele procura o pastor e fala: me dá a chave da igreja que eu quero te ajudar, eu quero abrir a igreja, eu quero trabalhar no reino. Ele está desempregado, ele vai lá carpinar uma horta, ganha R$150. A primeira coisa que ele faz é separar os 15 e falar: esse aqui não é meu, esse aqui é de Deus. Ele está desempregado e ele ganha um par de sapatos de algum irmão que não quer mais. E quando o sapato chega, ele fala: obrigado, Senhor, eu estava orando por esta bênção, eu estava clamando para Deus calçar os meus pés. O que gera mais fé? Agora imagina um que trabalha numa multinacional ganhando 30 mil por mês. Ele já começa assim: terça-feira no culto, não, eu tenho tanta coisa para resolver, eu sou um homem de negócios. Quinta, não vai ninguém. Jejuar com o banquete que eu tenho todos os dias, não. Dizimar R$3.000, não, dá para pagar a parcela do carro. O que gera mais fé, o deserto ou a bonança? Qual é o tempo em que nós conhecemos mais o Senhor? Quando a ferida está aberta ou quando o Senhor fecha a ferida? Eu estou pregando para você que Deus está dizendo: não podemos ser cru, a gente tem que entender. Oséias está dizendo: olha, eu sei quem fez a ferida, e eu sei mais, eu sei que ele abriu a ferida por um motivo. Pastor, qual é o motivo? Para que a gente retorne novamente para Deus. Oséias está pregando, você gostando ou não, Deus te amou, Ele te buscou numa casa de prostituições, e não foi uma vez só. Ele te pegou no meio da sujeira, da barbárie, Ele te pegou no meio das mazelas, trouxe você aqui dentro, te deu um nome, te deu um sobrenome, te deu uma família, te deu prestígio, levantou você na presença dele. Mas a gente vive flertando com nossos amantes, a gente vive querendo dar um passinho para fora do que Deus nos chamou. Pão encruado, por fora parece que está tudo certo, mas por dentro. A terceira figura de linguagem, abra comigo se você quiser acompanhar, no capítulo 7 ainda, versículo, eu quero ler com você, capítulo 7, versículo de número 11. Abre aí, eu já vou falar qual é a terceira figura de linguagem: pomba enganada. Pomba enganada é a terceira figura de linguagem, porque Efraim é como uma pomba enganada. Por que ele falou isso? Eu fui estudar, deixa eu te explicar. Pomba é a ave mais distraída que existe. Ela se distrai com qualquer coisa. Qualquer coisa distrai. Qualquer coisa chama atenção. Qualquer coisa tira a pomba do seu foco. Então, deixa eu ensinar isso aqui para o teu coração. E é bíblico isso aqui, irmãos. É bíblico. A gente tem que tomar cuidado com as distrações da vida. Paulo disse assim: todo soldado que milita tem que militar legitimamente, não se embaraçando, não se distraindo com as coisas dessa vida, a fim de agradar quem o alistou para a grande obra. Irmãos, pomba é muito distraída, qualquer coisa chama atenção. Deus está dizendo: olha, qualquer coisinha está tirando você da minha presença, qualquer coisa chama você e você troca eu. E isso é muito sério, porque o mundo está aí para nos iludir, para nos chamar, e parece ser bonito quando a gente olha por fora. É o tal do pão encruado. Mas a pomba, ela tem um defeito: ela pousa em qualquer canto. Qualquer farelo que você joga, ela vem. Se você colocar farelo na mão e ficar quietinho, ela vem pertinho de você, porque ela não tem malícia, ela é distraída.
O terceiro e último, para me encerrar por causa do horário, eu falei que ia encerrar às 8h30 hoje, mas eu quero entregar o que Deus falou no meu coração. Olha o que diz o versículo de número 16. Arco enganoso. É a quarta figura de linguagem para me encerrar. Então vamos recapitular. Primeira figura de linguagem que Deus está usando para falar com aquele povo. A primeira, forno aceso, mas o pão não está lá dentro. Pão encruado é a segunda. Pomba enganada é a terceira. A quarta figura de linguagem, arco enganoso. Sabe o que é um arco enganoso? Nas guerras não tinha arma naquela época, era arco e flecha, lança, espada. Então eles pegavam um arco e flecha, para o inimigo não chegar, eles ficavam lançando a flecha com o arco, para o inimigo não chegar perto. O que acontecia? De tanto esticar o arco, chegava uma hora que ele afrouxava. Aí o inimigo está chegando perto, e o flecheiro, o arqueiro estica, pensando, vou matar, não vou ser atingido, eu estou armado. Mas quando ele solta, o arco está enganoso, ele não tem força. A flecha cai a 2, 3 metros de distância, porque está frouxo. É o arco enganoso. Ele pensa que está armado, mas não está armado. Ele pensa que está protegido, mas não está protegido. Por que, pastor, que eu tenho que andar na presença de Deus? Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você e os seus filhos não serão atingidos. Paulo disse, se revista de toda a armadura de Deus, coloque o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, calçado os seus pés no evangelho da salvação. O Senhor está dizendo, nós precisamos nos armar. Esse dia eu estava perguntando e dizendo, Senhor, o Senhor até colou a orelha de Malco, mas por que o Senhor não tirou a espada da mão de Pedro? E o Senhor falou ao meu coração, porque eu não desarmo ninguém, eu não deixo ninguém desarmado, pelo contrário, eu revisto o meu povo. Então não anda desarmado, não anda vacilante como uma pomba enganada. O Senhor está dizendo, eu estou dando armas para vocês aqui espirituais. Paulo disse, porque as nossas armas não são carnais, mas espirituais, para lutar contra as astutas ciladas do diabo. Todos os dias o diabo tenta te matar, todos os dias o diabo tenta acabar com a sua vida, mas quando ele te procura, você está revestido da presença de Deus. Quando ele te procura, ele te encontra cheio do Espírito Santo. Esses dias alguém me disse assim, pastor, orar é tão bom. Eu falei assim, é nada, rapaz, não se ilude não, orar é ruim. Dobrar joelho de madrugada, sair da cama quentinha, ficar lá 20, 30 minutos orando, não é bom não, irmãos. O joelho dói, incomoda, as costas é braba. Mas quem disse que Deus prometeu que seria só coisas boas? Eu não oro porque eu gosto, eu oro porque eu preciso. Eu não venho para a igreja porque eu tenho que ver alguns irmãos aqui dentro, não. Irmãos, ai de mim se não fosse a noiva do Cordeiro. Ai de mim se não fosse a igreja. Ai de mim se não fosse os cultos. Ai de mim se não fosse a comunhão. Eu não tenho força para lutar sozinho. Eu não tenho força para caminhar sozinho. Eu não sou capaz de administrar a minha própria vida. Eu me embaraço inteiro, eu me enrolo inteiro. Então por que eu venho? Porque Deus fala comigo, Deus me dá estratégia, Deus me corrige, Deus puxa a minha orelha, Deus me reveste. Aí quando o diabo me procura, ele encontra sempre o Todo-Poderoso na minha frente, me ajudando, me levantando, me erguendo. E Deus está dizendo, sabe por que você está de pé ainda, Gomer? Porque eu te amei primeiro. Oh glória. Aí para mim encerrar, estou encerrando, eu estou falando sério, eu estou querendo encerrar aqui, mas eu estou sentindo que Deus está falando com alguém. Saí do capítulo 7, fui para o capítulo 9, e quando eu leio do versículo 10 ao versículo 17, eu encontro um versículo do Senhor falando para aquele povo. Depois você leia esse capítulo inteiro.
O Senhor vai dizer assim: olha, Israel, vocês viram as costas a mim e vão procurar os seus deleites e os seus prazeres, como se a escolha fosse de vocês. Mas deixa eu orientar uma coisa aqui no coração de vocês. Aí o Senhor vai dizer: eu achei vocês como se acha uvas no deserto. Eu achei vocês como se acha figueira seca em meio ao deserto, que dá os seus frutos, as suas primícias. O Senhor está dizendo assim para Israel: Israel, o lugar que eu achei vocês não produzia nada, nada nascia, nada prosperava, nada dava certo, e eu achei vocês lá. Quer ver como isso é verdade? Olha um pouquinho para você e veja onde Deus te encontrou, e veja se realmente a escolha é sua. Eu escolho Deus. É Deus que te escolheu primeiro. Vocês me amam porque eu amei vocês primeiro. Vocês estão aqui me adorando porque um dia eu fui lá na casa das prostituições e eu passei por cima de tudo e disse: quanto é que é? É sangue puro de um inocente, então eu vou enviar o meu filho. João capítulo 3 e versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha para alguém e fala assim: eu fui comprado. Olha para alguém e fala: eu tenho um dono. Alguém me amou primeiro. A escolha não é tua, não. Agora eu escolho não servir a Deus. Não, agora eu vou servir a Deus de novo. Não, agora eu não quero mais Deus. Não, agora eu vou reconciliar. O Senhor está dizendo: aquele que me conhece de verdade, ele sabe que escolhido não tem escolha. Pedro: pois não, Senhor. Vai embora com o povo também, porque a palavra é dura. Vou não, Senhor. Para onde que eu vou? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde irei? Olha da onde eu saí. Olha da onde Deus me tirou. Esse dia eu estava contando um testemunho para um amigo meu. Está até aqui, eu acho que hoje, o Leandro Franco. Está aí não, né? Eu contei um testemunho para ele. Eu falei: eu me lembro de uma vez que eu sumi, rapaz, com um primo que eu tinha de consideração. E eu fui para dentro de um beco na quinta-feira. Eu só voltei desse beco na segunda-feira da outra semana. E eu me lembro que eu estava bonitão assim, quando eu saí, bonito, cheiroso. Sabe como é que eu cheguei dentro de casa? Com a camisetinha velha, toda furada, com chinelo, andando de uma favela na outra. Aí eu disse para ele: foi assim que Deus me achou. Foi assim que Deus me encontrou. Sem fidelidade nenhuma, como uma prostituta. Qualquer um que pagasse levava, que se deitava em várias camas, que não tinha prestígio, que não tinha valor, que não tinha moral com ninguém, que ninguém queria nem olhar. Minha própria família tinha até medo. Quando eu chegava na casa das minhas tias, eu lembro, eu tinha mania de pegar as coisas, de trocar, de vender, de arrebentar com tudo, drogado, magrelo. E eu me lembro das pessoas olhar para mim com desdém e não querer nem saber de mim. Aí alguém apontou o dedo e falou assim: eu vou te fazer um pastor de ovelha. Eu vou te levantar. Eu vou te dar uma família. Eu vou te dar 2 meninas para cuidar de você. Oh glória. Eu vou colocar 2 meninas para paparicar você o dia inteiro. Papaizinho daqui, papaizinho de lá. Eu vou colocar uma mulher chata do teu lado, mas é eu que vou colocar. Ela vai ficar no seu pé. Já almoçou? Já jantou? Já colocou a roupa? Cadê sua roupa suja? Eu vou colocar, sabe por quê? Porque você não tinha valor para ninguém, mas eu te amei primeiro. Eu apontei o dedo e disse: compra ele. E o Senhor não comprou você por moedas de prata. O Senhor comprou você por sangue puro. E sabe aonde Deus te achou? Aonde ninguém entrava. Oh glória. Oh glória. Aonde ninguém ia, aonde você não tinha valor para ninguém. Você
que eu prego e falo desse testemunho, eu me lembro daquele hino: eu era pobre e perdido, sem Deus, sem ninguém, sem Jesus, o cara mais solitário do mundo. Acho que é por isso que eu virei esse ogro. Olha para alguém e fala assim: alguém te amou primeiro. O que você está fazendo aí, Gomer? Estou aqui para pagar uma dívida. É. Seu marido está aí fora. A hora que Gomer entrou, olhou para Oséias. Imagina Oséias passando por cima de tudo e disse: eu vim te buscar. Mas eu devo. Não deve mais nada, a tua dívida foi paga. Pastor, mas eu pequei. Olha para mim aqui, o Senhor está dizendo: a cédula do pecado que era contra você, eu rasguei. A dívida que você devia, o meu filho subiu na cruz do madeiro e pagou por você. Ele colocou o partíbulo sobre o seu dorso e disse: eu vou pagar o preço pelo Daniel, eu vou pagar o preço pela Maria. E a partir de hoje eles não vão ser mais estranhos, eles serão filhos, eles serão amigos, eles irão clamar: Abba, Pai. No deserto que eu te conheci, numa terra muito seca que eu sabia que Deus iria me buscar. Tem alguém que te acusa de dia, tem alguém que te acusa de noite. Ele está dizendo: a cédula do pecado, além de eu rasgar, eu lancei no mar do esquecimento. Se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. Se o teu coração te afasta de Deus, eu estou aqui para pregar: enganoso é o coração do homem, perverso mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? O Senhor me trouxe aqui nessa noite. A mensagem não é de amor, entre aspas, mas é uma mensagem de reflexão também. E o Senhor me trouxe aqui para dizer para você: eu te amo. Eu te amei primeiro. Eu te escolhi quando você não tinha me escolhido. E a minha pergunta para você hoje é: quer tornar para Deus? Vinde e tornemos para o Senhor. Por quê? Porque Ele fez a ferida e Ele também sarará. Irmão, se você não veio pelo amor, Ele te fere para você voltar. E a minha pergunta para você hoje, jovem, é se você quer voltar para o Senhor Jesus. É se você quer reconciliar com Deus, mesmo com dor no coração, mesmo com a ferida aberta. Ele está aqui para cicatrizar. Tem alguém que quer tornar para Deus? Se coloque de pé, igreja. E você que quer reconciliar, eu estou te esperando aqui na frente. Tem alguém?